Bom dia pessoal. Bom dia Ana, que madrugou lá em Seattle para estar com a gente. Nada mais digital do que um painel digital também, né? Combinando aqui a experiência física com a online. Muito bacana estar aqui com vocês. O tema de hoje é pagamentos como vetor da transformação digital. Então a gente vai abordar uma série de tópicos aqui que dizem respeito a esse tema, né? Que provavelmente é o tema mais discutido hoje no comércio, e eu queria trazer uma experiência pessoal para começar, tá? Eu fiquei algum tempo fora e voltando para o Brasil, eu fui para minha cidade natal, visitar meus pais, lá no interior de São Paulo, e duas coisas me chamaram muito a atenção. Primeiro, a gente estava organizando um churrasco de família e tudo mais, e aí falando com meu pai puxando ali os contatos para organizar o churrasco, e eu vejo meu pai, que sempre andou com uma camiseta social, com bolso, um tufinho de dinheiro aqui, falando de Pix com o fornecedor, e isso lá em Casa Branca, né, lá no interior de São Paulo. E o segundo choque que eu achei muito interessante, você ia na sorveteria, na padaria lá em Casa Branca, e a pergunta padrão era, débito ou crédito? E isso virou para aproximação, né? Então, um outro movimento super interessante, que para mim foi um choque depois de, enfim, estar um tempo fora. Mas vamos lá, eu estou assim, honrado hoje de estar aqui com referências do mercado de pagamentos, referência da indústria, e eu queria abrir o painel pegando um pouco da perspectiva desses gigantes de tecnologia sobre transformação digital. A gente fala de transformação digital olhando muito para a ótica de quem está correndo esse funil, né? Está se digitalizando. Mas e as empresas que sempre foram digitais, né? Como que essas empresas estão percebendo esse movimento? Então, eu queria abrir o painel aqui pedindo para o Pantaleão falar um pouco da perspectiva da Visa, como que foi esse processo, ou como está sendo esse processo de transformação digital para vocês? Olha, vou falar uma coisa que acho que, primeiro, agradecer, né, a presença aqui, super legal a oportunidade. Acho que vou falar uma coisa que acho que todo mundo já sabe, o período de pandemia trouxe para a gente uma oportunidade gigantesca, então acho que a gente conseguiu, em termos de infraestrutura digital, chegar num patamar que a gente estava projetando para daqui a 5 anos em apenas 2, né? Até, de repente até menos que isso, né? Hoje a gente consegue ver um crescimento no comércio eletrônico de quase, sei lá, do pré-pandemia para agora, de quase 50%, um crescimento gigantesco. Uma infraestrutura digital do lado dos cartões, né, das credenciais, né, em quase 95%, então todo mundo muito preparado em termos de tokenização, isso trouxe uma aceleração gigante nisso. O NFC que vocês falaram, a gente saiu de 5% de penetração de contactless para praticamente 30% hoje em dia, e o negócio está crescendo a um CAGR, né, um crescimento escandaloso, assim, acho que a conveniência ela vem junto, então a gente já pode apontar que todo mundo vai estar, de alguma forma, ou usando um wearable, ou usando um celular, ou usando uma carteira, ou usando qualquer coisa contactless nos próximos 5 anos, isso vai, nem de 5, nos próximos 2 anos, isso aí vai estar absolutamente tomado nessa via de crescimento que a gente está. E na parte de merchant, principalmente, teve um quesito meio sobrevivência, né? Quem estava no mundo físico precisava, de qualquer maneira, se modernizar para poder, né, fechar o outro gap, né, e continuar participando e, entre aspas, sobrevivendo no mercado tão difícil que foi no nosso período de pandemia. Isso trouxe, de novo, né, mais alavancagem e mais pressão positiva, né, para essa infraestrutura digital. Então, assim, eu posso dizer que a gente está surfando uma onda maravilhosa, né? E eu sou né, para quem me conhece sabe, eu sou um cara de conveniência o tempo todo, a minha cabeça é sempre conveniência, e essa infraestrutura é o que está trazendo cada vez mais isso para a gente, né? A gente tem, nem a questão do Pix, né, dos seus pais, é a questão de o que vai ser aqui, eu não preciso nem saber com o que eu estou pagando, eu tenho que encostar em alguma coisa e essa coisa funcionar da forma mais fluida possível. Fantástico, a gente tem uma brincadeira aqui do lado direito do evento, onde a gente pergunta para vocês o que vai ser o pagamento do futuro, e é muito isso, né? Na minha visão, o pagamento tende a desaparecer, e completar uma transação, seja na loja, seja no site, deve ser tão fácil quanto mandar uma mensagem de texto, tão natural quanto mandar uma mensagem de texto. A gente vai falar um pouco mais disso, mas saindo do offline, partindo para o online, Ana,
o que é falar de transformação digital e uma Microsoft? Olha, mudou. Primeiro, obrigada por me convidar logo cedo aqui. Então, me perdoem, porque esse é o meu cérebro funcionando às 7 da manhã, não é o meu auge, mas um prazer estar aqui. Olha, para a gente aqui não tem volta, né? O que a gente vê é que quem não queria, quem tinha alguma reticência e não queria, né, ceder, tinha algum medo de ceder ao consumo digital, a experimentar toda essa parte, né, toda essa transformação, foi forçado pela pandemia a fazer, era isso ou nada, né? Então, foi esse impulso justamente que o Pantaleão estava falando, as pessoas foram obrigadas a fazer isso. E quem não acreditava, quem achava que de casa não se trabalha, o cara que fala que trabalha de casa só enrola, descobriu que, na verdade, é o contrário. As pessoas foram até mais produtivas, os custos caíram, a qualidade do trabalho aumentou, mais gente, porque a gente começou a ser forçado, a toda reunião a gente tem o Teams aqui, né? A gente faz por videoconferência, então gente que não podia participar, participa, você tem, na verdade, mais integração através dessa maneira. E foi no final, para a gente aqui como empresa, agora eles falam, volta para o escritório, né? E quem quer voltar para o escritório? Ninguém quer voltar para o escritório, todo mundo bem em casa, agora vai chegar o verão, a gente ficou enfiado agora o inverno inteiro, passando um frio desgraçado, todo mundo dentro de casa. Agora que tem sol, que eu posso trabalhar do meu deck, o que eu vou fazer dentro daquele escritório, né? Então as coisas mudaram, isso não vai voltar. Essa é a minha visão, assim. E a gente também fala muito aqui que com essa transformação apareceram profissões novas, apareceram trabalhos diferentes, coisas que a gente não podia nem imaginar, né? As pessoas são muito criativas. Então, pessoas no mundo inteiro começaram a inovar, as empresas começaram a inovar forçadamente até, muito mais rápido, então time to market ficou muito mais rápido. E o curioso o Pantaleão estava falando, você é um cara da conveniência, né? Agora, toda a conveniência que apareceu, todas essas mudanças, tudo isso virou dado do problema. As pessoas esperam isso, né? Não é mais um luxo. Você quer receber os produtos rápido, você quer ter a forma de pagamento certa e mais, entendeu? Mais conveniente. É dado do problema, não tem mais como sair disso. Que bacana. É interessante, quando eu penso em internet, via de regra me vem, né, uma Microsoft, um Google. Eu não consigo desassociar Google de internet na minha cabeça. Então, o que é falar de digitalização, de tecnologia dentro de um Google, Paula? É diferente do que eu ouvi até agora, porque o Google já nasceu digital. O Google nasce com a missão de organizar e simplificar a informação, o serviço acessível no mundo inteiro. E eu gosto quando a Ana fala dessa questão da inovação, porque quando eu olho em especial para esses últimos 2 anos, e como o Pantaleão colocou, e é chovendo molhado, toda essa digitalização foi muito acelerada. A gente cada vez, mesmo o seu pai que nunca tinha usado o Pix, começa a falar de Pix, quem nunca tinha feito uma compra online experimentou a farmácia, experimentou o supermercado. Mas tem uma outra ótica que, quando a gente olha para o Brasil como um todo, é muito interessante ressaltar que foi relacionado à inovação, a quantidade de startups que surgiram em busca de resolverem problemas. Então, em 2016, o Brasil não tinha nenhum unicórnio. Hoje, a gente tem 16, e aí contando já o último de ontem, que teve um investimento grande. Então, existe muito potencial, e o Google tem olhado com muito carinho para essas oportunidades de inovação no Brasil, e a gente tem um centro de startups que já passaram mais de 250, gerando aí mais de 35 bi em investimento. Então, essa digitalização, ela nos obriga, nos questiona a inovarmos cada vez mais rápido, cada vez com mais eficiência. Aí o Brasil é o paraíso, porque o que não falta aqui são situações que poderiam ser melhores em diferentes frentes da economia. E vou deixar para falar de pagamento daqui a pouco, que tem bastante coisa para a gente falar aqui de pagamentos em especial. Sem dúvida, sem dúvida. E é interessante falar da palavra acesso, né? E é muito isso, né? Quando a gente fala de digitalização, um dos principais impactos desse processo acelerado de digitalização nos últimos anos, na minha visão, é a inclusão financeira. É o acesso aos serviços digitais, aos serviços financeiros, que foi catalisado aí nos últimos anos por decorrência, enfim, dos eventos que a gente teve.
Um dos dados interessantes que apareceram, e a Bruna trouxe, na verdade, no último painel, foi que nesse processo de pandemia, nos últimos 2 anos, a gente teve uma redução no número de pessoas desbancarizadas na casa de 73%. É muita coisa. Muito disso por conta das fintechs, muito disso por conta da digitalização, do acesso que foi facilitado a esse tipo de serviço, né? Então, eu queria voltar para você, na verdade, Paula, para falar um pouco desse processo de inclusão financeira, mas de repente até um pouco além do acesso, né? Como que a gente garante que as pessoas que entraram, né, no e-commerce pela primeira vez, elas fiquem, né? Como que a gente garante perpetuidade da digitalização? Até dando um passo atrás, Davi, quando a gente fala de 74% da diminuição da população desbancarizada no Brasil, a gente precisa tomar cuidado, porque tem boa parte dessa parcela que ela está ainda, em inglês tem um termo que é chamado de underbanked, que ela teve o acesso, que talvez ela tenha recebido um Corona Voucher, ela tenha começado a receber seu salário, mas ainda tem um mundo de possibilidades que ela ainda não foi ensinada, como é que eu uso, como é que eu tenho acesso, e acho que as fintechs têm um papel muito relevante. Então, como é que eu crio produtos e serviços, como é que eu sou capaz de desmistificar essa compra digital? E aí a gente não pode deixar de olhar para quais produtos eu estou oferecendo. Então, o Pantaleão trouxe aqui o dado do NFC. Então, hoje, no Brasil, 90% dos telefones são Android, usam um software, um ecossistema do Google. E tenho muito interesse em investir cada vez mais para o pagamento por aproximação, para o seamless. Eu não percebo, eu paguei, eu não sei nem como é que eu vou pagar, mas aquilo está pago. Mas eu tenho que ter aquele olhar com atenção também, e a gente vem trabalhando muito com a indústria nisso, inclusive com a Visa, que não é o suficiente, porque desses telefones no Brasil, só 18%, e depois você me corrige se você tiver um dado diferente, mas o último dado que eu tenho, só 18% da base instalada hoje tem NFC. Base vendida já maior, 50% dos telefones que são vendidos com capacidade de NFC, mas da base instalada, não adianta eu fazer, por exemplo, uma campanha massiva do Pague por Aproximação, se aquele telefone não vai funcionar. Então, a gente está criando produtos e serviços que auxiliem essa democratização ao acesso ao digital, a produtos financeiros. Então, talvez eu tenha que passar pelo QR Code. Não é a melhor experiência, não acho que é legal eu ter que tirar uma foto e vou lá e... Mas, para a grande maioria da nossa população, ainda é a única ferramenta possível para você pagar de forma digital no meio físico. E o mesmo vale para online. Como é que eu simplifico aquela jornada? Como é que eu deixo de pedir alguns dados que são desnecessários? Ou a gente vem trabalhando agora com uma... Estou trazendo vários exemplos da cadeia, mas a gente vem trabalhando com uma empresa... numa parceria junto com Paraisópolis, que chama Favela Express. Que jeito eu vou falar de digitalização se dentro da favela, que hoje, infelizmente, ainda tem uma população muito grande, principalmente nas grandes cidades, você não tem CEP. Então, como é que eu crio, através da geolocalização, a chance daquele consumidor ter o endereço? Então, são iniciativas em várias frentes que, de alguma forma, vão trabalhar para essa democratização, para essa inclusão, não só no sistema financeiro, mas no digital como um todo. Fantástico. Acho que um dos pontos interessantes aí, né, é a gente olhar para os extremos de quem está consumindo hoje, né? Tem, obviamente, aquele consumidor do e-commerce que passou a consumir mais durante a pandemia, mas e quem entrou no e-commerce pela primeira vez, né? Então, seja quem nunca teve acesso a um cartão de crédito, um cartão de débito ou uma conta digital, seja quem, de repente, está na camada da população mais idosa, que talvez tenha até uma questão de segurança, né? Eu vou entrar numa loja online, eu vou colocar os dados do meu cartão ali. A minha avó hoje guarda dinheiro debaixo da cama, literalmente, porque ela tem medo, tem receio do banco. Então, é pensar um pouco nisso, né? E a gente falar de simplificação desse acesso, mas também da perpetuação, né, do acesso da inclusão financeira. Por isso que depois, em algum momento, a gente pode falar da importância da diversidade, você ter um time com uma inteligência coletiva, porque eu, enfim, quem me conhece sabe, eu sou viciada em compra online há muitos anos. E talvez se eu for criar um produto ali para a minha realidade, vai ser um produto completamente diferente do meu pai que nunca comprou na internet, ou de alguém que vem de uma situação diferente da minha. Então, acho que toda a discussão
de inclusão, de democratização, ela passa pela importância da diversidade de pensamento, diversidade de localização, de formação. Eu sempre tento deixar que esse tema não seja esquecido, porque é o que vai nos trazer maior agilidade e preparar produtos mais completos para o mercado. Certamente, certamente. Para esse ponto, né, se eu penso e o que seria a experiência digital para minha perspectiva de repente, né, a sofisticação de uma tokenização, né, para minha avó, para o meu pai, para minha mãe, é a segurança. Você precisa confiar nesse método de pagamento. Mas, falando nisso, eu vou voltar de novo para o online. Ana, quando a gente pensa, né, nesses milhares de consumidores que foram para o online pela primeira vez, que é um processo global, né, não necessariamente restrito aqui ao Brasil, como que a Microsoft enxergou esse movimento? Como que a Microsoft recebeu ou se preparou para receber essas pessoas que foram para o e-commerce pela primeira vez? Seja no Brasil, seja, enfim, em outras regiões onde vocês atuam. Então, tem umas coisas interessantes acontecendo, né? A gente está em mais de 200 países e a realidade das pessoas é muito diferente, né? Países, obviamente, em desenvolvimento e desenvolvidos são muito diferentes, mas todo mundo joga Xbox em todos esses lugares. As empresas novas, as startups, elas estão acontecendo em todos esses países. Tudo isso é muito diferente. Então, em formas de pagamento, por exemplo, você não dá para contar só com a conta no banco ou com o cartão de crédito. Infelizmente, em países em desenvolvimento, na África, agora a gente está enfrentando um monte de dificuldade com alguns países, porque você fica dependendo da operação cross-border. Então, é a Microsoft dos Estados Unidos vendendo na África. Quando alguns países têm algumas dificuldades econômicas e começam, a Nigéria agora, por exemplo, colocou, os bancos estão com dificuldade de comprar dólar, então colocando um limite para o cliente pagar com cartão, $20 por mês. Ou seja, o sujeito que pagou a assinatura aqui do Xbox não assiste Netflix esse mês, porque eu pago um ou pago outro. Entendeu? Com $20 não dá. Então, começam a aparecer várias soluções nesses países diferentes e a gente aqui, como uma plataforma global de pagamentos, a gente tem que se virar nos 30 aqui para conseguir acompanhar isso. Quando o cross-border passa a não ser uma opção viável para o usuário final, a gente tem que ver como que a gente vai atender, porque em muitos lugares só o cartão é disponível. Então, esse problema não está resolvido em todos os lugares. Em vários deles que a gente trabalha com vocês, inclusive, sim, a gente tem solução. Mas em outros que também a gente trabalha com vocês não tem, ninguém tem solução, né? Então, tem toda uma dinâmica ainda acontecendo. Eu queria acrescentar uma coisa sobre inclusão em geral. Também é um dado interessante. A gente vê em muitos desses países a população muito criativa. O cliente vai no varejo e compra um gift card para uso próprio. Então, a gente viu, por exemplo, durante a pandemia, o consumo de cartão, o uso de gift card, em alguns países triplicou. E a gente foi fazer pesquisa, perguntar para o cliente, você que comprou, quem te deu e tal? Não, eu comprei para mim mesmo, porque ele só opera com cash, então ele consegue ir numa loja de conveniência ou no varejo, pagar com cash, pegar o gift card, sentar na frente do Xbox e jogar. Eu estou usando o Xbox, mas isso se aplica a vários. Você tem cartão pré-pago, outras coisas, mas o gift card para mim foi um uso criativo que as pessoas encontraram. E também sobre inclusão, tem uma outra coisa curiosa. Na Europa, a gente foi forçado a fazer, por causa do PSD2, uma regulamentação, a história de double authentication, né? Então, o sujeito tem que ter lá o QR Code, mas tem que ter, uma senha, tem que ter duas coisas, né? Um login e tal. Só que você tem a questão da inclusão das pessoas com deficiência. E você tem a inclusão que a Paula mencionou de quem não tem acesso financeiro às coisas. Então, tem gente que não tem celular. E também tem gente que não tem a condição física de segurar o celular na frente da televisão para ler o QR Code. E como é que você inclui essas pessoas? Então, tudo isso a gente vem também trabalhando aqui, criando soluções para acomodar, né, para atender a todos. Esse é um ponto muito interessante. E aí eu vou passar a bola para você, Pantaleão, porque boa parte das inovações, boa parte dos mecanismos, né, para que a gente consiga, por exemplo, ter um processo de autenticação mais simples, né, vem da bandeira, né, que cumpre um papel super importante dentro do ecossistema. Então,
para vocês, né, da perspectiva da Bandeira, com essa visão holística do que acontece no e-commerce, na loja física, como que a gente garante que a inclusão financeira ela seja também, né, o acesso permanente a esses serviços? Eu estava ouvindo que a gente melhorou, né, 73% na bancarização. A gente tem um dado recente que no Brasil ainda tem 1 bilhão e 700 milhões de pessoas desbancarizadas. Então, assim, melhorou, mas ainda tem uma vasta oportunidade para a gente trabalhar. Eu consigo separar essa coisa da inclusão de duas formas, né? Acho que o papel da Visa, ele é muito importante na parte do consumidor, como é que eu coloco esse consumidor no jogo, né? E também da parte do vendedor. Como é que eu faço o merchant, né? Como é que qualquer sistema que seja, um marketplace, entre também nesse jogo. E o tema que a gente sempre coloca nisso é o tema responsabilidade. A gente tem uma responsabilidade nessa inclusão. Não é simplesmente você criar um mecanismo, colocar uma pessoa que nunca entrou nesse mundo, né, e fazer ela ficar devedora depois. Esse não é o problema. Esse não é a nossa função, né? E a mesma coisa no lado do vendedor, né? Você não pode botar um cara com acesso, né, e ficar negando todas as transações que passam ali, né? Você também tem que dar uma oportunidade para que ele ache o mecanismo perfeito dele fazer uma boa venda, né, e criar a receita dele. Na parte de consumidor, as wallets, né, a questão do pré-pago, né, que a Ana estava mencionando, isso na pandemia criou-se uma oportunidade de colocar muita gente no ecossistema, né? E tudo que é relacionado a limite de crédito para essa pessoa, né, a melhor utilização dessa credencial de pagamento é sempre ligado à inteligência artificial e machine learning. Acho que a gente ainda não falou disso aqui, é óbvio que a gente ia falar, né? Mas isso nas duas pontas, tanto no consumidor quanto no vendedor. Então, no consumidor, a gente faz esse serviço com responsabilidade para trazer novos, né, players aí, né, dentro desse negócio, ou com crédito ou com pré-pago que ele possa usufruir no pagamento, e sempre com a responsabilidade de estar monitorando, e a gente aproveita e captura esse consumo dele, né, esse comportamento, e vai melhorando, porque de repente o consumo dele, mesmo no pré-pago, em um mês ele já pode ser um cara com uma oportunidade de receber um limite de crédito pequeno, mas aí a vida dele continua e a gente faz uma inclusão com responsabilidade. No lado do merchant são as ferramentas de antifraude que a gente trabalha, né? Acho que não é segredo para ninguém. Na Visa, no período de pandemia, a gente cresceu em 150% o número de clientes utilizando ferramentas de antifraude. Então, assim, é a responsabilidade na outra ponta, né, na ponta do vendedor. Então, assim, né, fazendo uma longa história curta aqui, a gente tem uma avenida de possibilidade de consumidor e a Visa atua muito nisso. Tem no vendedor também, atua muito nisso, na expansão do vendedor, o Tap to Phone, vou ter que falar do Tap to Phone também. O Tap to Phone é uma solução de baixo custo, que a gente está investindo muito. A cada 5 palavras lá dentro da Visa, a gente fala 3, Tap to Phone, Tap to Phone, Tap to Phone. Embora tenha a questão do celular ainda não ser perfeito na captura, mas é um negócio que a gente quer empurrar com bastante velocidade, e a gente está vendo nas tendências que isso vai, ali na frente, capturar todas as oportunidades do merchant. Então, acho que esse é o panorama inteiro. Fantástico. Acho que tinha um bom gancho para a segunda metade aqui do nosso painel, onde a gente fala justamente dessa relação entre o consumidor e o lojista, né? E a gente afunila aí, porque é de fato o tema aqui, que é como pagamentos entra, né, nessa história toda, qual que é a função, né, desse momento do pagamento, como o momento do pagamento pode ajudar essas pessoas que entraram no e-commerce a permanecer no e-commerce, ou que estão lá no mundo físico, irem para o e-commerce e tudo mais. Então, alguns dados interessantes aí, o Pantaleão já citou alguns, mas no ano de 21, comparado a 20, a gente teve expansão fenomenal do pagamento sem contato, coisa de 5, 6 vezes no número de transações, tá, que passaram a acontecer por aproximação, tecnologia NFC, expansão do débito, que nunca teve uma participação relevante no e-commerce, sempre foi desafiador, crescendo agora em share, seja pela otimização dos mecanismos de autenticação, seja como reflexo do auxílio emergencial. Então, se não me engano, um dado que a gente escutou e foi super bacana recentemente, o número de transações com cartão de débito no Dia das Mães, muitas vezes, coisas de 8, 9 vezes, superior ao do ano anterior. Então mostra, né,
como que as pessoas que estão entrando no e-commerce ou entrando, né, tendo acesso ao serviço digital pela primeira vez, estão de fato usando, né? Então, eu queria explorar, né, esse tema com vocês, pegando a perspectiva enfim, das diferentes empresas aí. Então, começando com você, Paula, qual que é o papel das carteiras digitais, né? Google, enfim, num processo de expansão do Google Pay globalmente, mas se a gente afunila aqui, né, para o Brasil, como é que a carteira digital, de repente, pode funcionar como um mecanismo, inclusive, de aproximação, né, dessa pessoa para o e-commerce, para os serviços digitais? Bom, o Google no Brasil, eu me juntei há pouco tempo, trabalho com pagamento já há bastante tempo, mas no Google estou há poucos meses e muito com o objetivo de trazer soluções que simplifiquem o uso das carteiras digitais. E aí tanto faz se você está no mundo físico ou no mundo digital. E a gente está trabalhando para anunciar aí nas próximas semanas, meses, alguns desses produtos, muito com o aprendizado do que o Google vem fazendo na Índia, do que o Google tentou fazer nos Estados Unidos. E o Brasil tem muito potencial para isso. A gente, apesar de dados positivos de bancarização, ainda tem um número grande de desbancarizados, como o Pantaleão trouxe. A gente vive um momento regulatório muito positivo, não fácil, mas muito positivo. Então, um regulador, um Banco Central pró-inovação, pró-competição, que nos faz sermos cada vez mais ágeis, cada vez mais completos. Então, e o brasileiro muito, quando a gente fala do telefone celular sendo o controle remoto aí das nossas vidas, o brasileiro hoje é uma das populações do mundo que passa mais tempo no telefone. Então, como é que a gente transforma esse tempo no telefone para situações que simplifiquem o nosso dia a dia? O pagamento é parte crucial dessa jornada. E quando a gente olha para o futuro, e aqui já ouvimos falar de machine learning, de inteligência artificial, de cripto, o que, por um lado, vai sim ser bastante inclusivo, vai trazer cada vez mais e mais pessoas confortáveis nesse mundo, também é assustador, porque quando a gente olha para trás, pagamentos já mudou muito. A gente, até muito pouco tempo, até 1 ano e meio atrás, nunca tinha ouvido falar de Pix, e hoje a quantidade de pessoas transacionando, tanto o comprador quanto o vendedor, é altíssimo. Eu falo assustador porque, quando eu olho para frente, eu acho que a gente vai ter mais mudanças na nossa maneira de nos relacionarmos com dinheiro, com pagamento, nos próximos 2, 3 anos do que a gente teve nos últimos 10. Então, o céu é o limite, acho que ainda tem muita coisa para acontecer, e as carteiras digitais, e o Google em especial, pelo tamanho da sua relevância no Brasil, tem um papel bastante estratégico nesse movimento. Sem dúvida, acho que esse último pedacinho do teu comentário, Paulo, é super interessante. Eu tenho a sensação muito clara de que, de fato, nos últimos 2, 3, 4 anos aí, a indústria evoluiu décadas, né? E você vê reflexo disso nos números de representatividade do e-commerce no varejo. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas um outro ponto interessante que você citou, Paula, é o papel do regulador, né? Não adianta a gente ter empresas querendo fazer se a execução ela é atrasada, ela é dificultada pelo fato de você não ter um framework, né? Não ter ali o guia, né? Para essas empresas conseguirem, de fato, colocar essas soluções no mercado. Então, eu queria passar a bola para você, Pantaleão. Pensando da perspectiva da Visa e até ampliando, enfim, para outros órgãos reguladores desse mercado de pagamentos, qual que é a função, né? Qual que é a importância de você ter essas entidades aí fomentando competição, fomentando inovação, para que a gente consiga ter os efeitos que a gente quer vindos desse processo de digitalização? Eu acho que a Paula já tocou um pouco nesse assunto. O regulador, a gente meio que compartilha do mesmo propósito, que é o propósito de equilibrar o ecossistema de pagamentos, né? Então, com essa quantidade de jogadores, né, que a gente tem, unicórnios diferentes, né, gente vindo de outros países, né, disrupção, né, nas metodologias, nas tecnologias, a gente tem um papel importante. O regulador, mais do que nunca, precisa equilibrar esse ecossistema, né? E isso ele faz muito bem, né? Acho que esse é o papel principal, e isso cabe também às bandeiras, levar um pouco disso, né?
meio que aterrissar um pouco, né, do processo lá de cima, aterrissar para os jogadores, porque a gente, no final do dia, a gente fala com todo mundo. A gente fala com o consumidor, a gente fala com o merchant, a gente fala com o marketplace, a gente fala com as wallets, a gente fala com todo esse ecossistema ali o tempo inteiro. Então, acho que esse papel é muito importante, é um papel de equilíbrio, né? A gente sempre que tem alguma disrupção, a gente precisa trazer isso para o jogo de forma equilibrada para que não maltrate o negócio e principalmente pensando na inovação para o consumidor. Acho que esse é um negócio que o regulador brasileiro pensa muito, né? Cara, eu preciso preservar, mas eu preciso sempre trazer alguma coisa melhor para o consumidor brasileiro. E isso, com o Pix, foi um baita de um desafio. Ele deu uma elevada na barra, né, com mais velocidade, né? Acho que ele teve essa, vamos entre aspas, tranquilidade de ter essa velocidade. Ele teve essa velocidade e colocou. Então, cabe a gente, né, entrar nesse meio e cada vez mais se desafiar para melhorar, principalmente a conveniência. E eu acredito nisso, né? Acho que o consumidor hoje ele está desmaterializando o método de pagamento. Ele vai se fidelizar no que der mais conveniência para ele e o que for mais rápido para ele. A gente vê isso aí, são aqueles consumidores que não são tão fiéis, né, vamos dizer assim, né? Apareceu uma coisa nova, nossa, isso aqui é muito mais rápido, vou, né? Apareceu um digital banking melhor, saiu, né? Open banking, vai piorar mais a situação no bom sentido, né? Vai trazer mais complicômetro para as empresas realmente terem um engajamento e ter a fidelidade daquilo que no final o que vale é o consumidor. Acho que a briga de todo mundo ali, todo mundo é tudo agora. Todos os players do ecossistema são tudo. São emissores, são adquirentes, são marketplaces, vendem solução de fraude, faz data monetization, faz inteligência, o que vocês quiserem, pick one, né? Agora, quem vai segurar o consumidor no final é o grande lance. E aí eu acho que o Banco Central tem uma missão incrível, né? Um desafio incrível que é manter a responsabilidade e manter o equilíbrio nesse sistema tão co-criativo e colaborativo que a gente tem hoje. Fantástico. Acho que um dos reflexos diretos aí desse processo todo é o número de facilitador de pagamento. Vocês conhecem isso do lado da Visa. Os muito 200 já. Pois é, 200. Estrados. E pensando que 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente falava de 2 adquirentes no Brasil, né? Então, é um salto enorme. E aí, falando de salto, né, Acho que um dado legal, só desculpa te interromper, Davi. Em 2018, quando eu entrei na Visa, a gente tinha 35% de penetração no PCI, no Consumer Expenditure, né, em termos de penetração de meios de pagamento. Esse número está beirando 60%. 60% em Brasil, né, é até a meta da ABEX aí para final do ano, é público, né, todo mundo já sabe, mas de 35% para 60% em 4 anos. Isso é número... É muito grande, gente. O salto é enorme e está em número de países escandinavos, etc. Estados Unidos também beira, acho que até um pouquinho mais só. Então, a gente já está chegando em números muito importantes. Fantástico. E falando de salto, né, o número que eu queria trazer aqui para a nossa audiência. Se a gente olha para a representatividade do e-commerce no varejo brasileiro, a gente saiu de 4 e alguma coisinha, 4%, 4,5% pré-pandemia, para quase 12% hoje. Tá? E isso aconteceu de novo, nos últimos 2 anos, algo que vinha se construindo muito devagarzinho, né? Ano após ano. Então, voltando, né? Acho que décadas de evolução quando a gente fala de e-commerce em 2 anos, o que é super interessante. Agora, se a gente compara, né, esse número de 11% no Brasil com outros mercados, fica muito óbvio o tamanho da oportunidade. Quando a gente olha para Estados Unidos, cerca de 20%, também acelerado, né, pelos últimos 2 anos, mas cerca de 20% de representatividade do e-commerce. Se a gente vai para Londres, para a Europa, 30%, se a gente vai para a China, 50%. Né? Então, diz muito sobre a oportunidade que a gente tem pela frente, aí, né, o papel das fintechs, do regulador, sem dúvida fundamentais para a gente conseguir potencializar mesmo, né, o comércio e potencializar o acesso à digitalização. Então eu queria explorar isso com vocês também como tema, mas olhando para a perspectiva nossa aqui do mercado brasileiro. Tá? Eu vou começar com você, Ana. O que você acha que a gente está fazendo aqui muito bem como indústria no Brasil de pagamentos, né, no sentido de garantir mais evolução, mais otimização, mais simplicidade para as pessoas e para os lojistas?
e quais oportunidades a gente ainda pode explorar mais? Olha, eu acho que o Pantaleão falou tudo ali, né? O regulador, o Bacen vindo com o Pix e a inovação que a gente vê no Brasil, a velocidade que a gente vê de adoção das tecnologias. O brasileiro é demais, né? Eu trabalho aqui nos Estados Unidos e cuido, como brasileira, tem toda aquela história, né, da gente ter aquele síndrome do vira-lata. Eu sou o contrário. Eu acho, eu tenho o maior orgulho do Banco Central, tem um monte de país que eu olho lá e falo, vocês precisavam era do meu Banco Central, é isso que vocês precisavam, essa bagunça aqui. Então, sou assim, brasileira orgulhosa aqui, né? E quando a gente vê o Pix e a gente vê cartão múltiplo, só tem no Brasil, gente. Para explicar isso aqui para o gringo, eu não sei, eu acho que eu tenho que explicar. Chip e senha, né? Há muito tempo. Chip e senha. Eu implantei chip no Itaú, gente, há anos atrás. Aí está entrando, e chip entrou aqui, eu já morava aqui agora, há pouco tempo. Então, eu vejo essas coisas, assim, eu falo, meu Deus, agora se fala muito no mundo do Buy Now, Pay Later, nada mais do que o nosso bom e velho parcelado, né? Só que com um nome chique. Então, assim, o que eu vejo assim, toda essa... Acho que a gente vem, por causa da inflação que a gente viveu durante tantos anos, né? A gente falava, todo brasileiro é um economista, o sujeito mal sabe escrever o nome, mas ele sabe fazer o salário chegar até o final do mês, né? Então, toda essa criatividade faz com que o Brasil vá puxando muito e vai saindo na frente de muitas coisas, né? Por isso que eu falo, a síndrome do vira-lata eu não tenho. E eu falo isso assim, eu vejo o Pix, eu vejo o Nubank, eu vejo, sabe, tantas coisas, tantas inovações acontecendo, vai aparecer coisa que a gente não consegue nem imaginar dentro do que a Paula falou. Nesses próximos 2 anos, a gente pode esticar a nossa criatividade até onde a gente conseguir, vai vir mais coisa, entendeu? Então, acaba sendo um celeiro no Brasil de novidades e dessa transformação. É um dos celeiros. Tem, lógico, em muitos lugares, mas o Brasil é um deles, né? E o que eu vejo muito são essas gerações novas puxando isso, a praticidade, a segurança, a conveniência, o custo mais barato das coisas. O Pantaleão falou, você é fiel a um banco, vou lá, esse serviço é mais rápido. Se esse outro banco for mais barato, tchau, entendeu? Vou também. Então, tudo isso, no Brasil, eu vejo puxando o mundo, né? Você vê, o Pix, por exemplo, é hoje usado como exemplo em discussões de vários outros países, né? E a gente vai lá para contar como é que funciona, enfim. Eu acho que é isso, esse é o meu 2 cents aqui. Uma coisa importante que eu acho também é a gente falar sobre assinatura, serviços de assinatura, e como isso barateia e faz com que os serviços fiquem acessíveis a uma população de renda, tanto de renda mais baixa, como às vezes até mais reticente em usar algum serviço digital, porque o compromisso é menor, né? É aquele 5 por mês, 10 por mês, ao invés de ter que comprar uma assinatura que vai durar um ano inteiro. Então, esse outro lado também, eu acho que a assinatura já vem roubando, né, espaço. Para a gente, por exemplo, para a Microsoft, 60% do que a gente vende no Brasil é serviço por assinatura, são as vendas por assinatura, porque você pode comprar dentro, consumir dentro dos produtos também, mas o carro forte é a assinatura, e isso deve continuar acontecendo. Eu vejo isso cada vez mais em serviços inesperados, né? Aquelas caixinhas de comida que você recebe em casa, assinatura de uma série de coisas que você nunca imagina, da comida do cachorro, enfim, muita coisa nova por aí. Esse é um ponto super interessante, porque quando a gente fala de assinatura, via de regra vem, né, na cabeça os serviços que você consome por assinatura. Agora, uma das tendências que a gente apontou como Adyen como super relevantes, né, nesse contexto de digitalização, é o varejo usar a assinatura como um mecanismo de fidelidade, né, e talvez o exemplo mais próximo que a gente tem aqui, né, uma Amazon Prime da vida. Então, você tem ali um serviço de assinatura que hoje já engloba, né, o Amazon, o vídeo, engloba o produto de músicas da Amazon, mas nasceu para criar um clube de fidelidade ali, né, para entregar mais rápido, para conhecer melhor o consumidor. Então, isso é uma tendência super interessante. E falando, né, foi um tema que o time que estava aqui agora há pouco tocou bastante, né, de conveniência, de praticidade. Todo mundo está com o relatório do varejo da Adyen, a gente fala muito disso, de preferência do consumidor, né? O que esse consumidor quer, espera
enfim, necessidades que precisam ser atendidas no mundo de hoje. E aí um ponto que eu queria tocar com vocês, Paula e Pantaleão, do lado do Google, né? Google hoje está entranhado no nosso dia a dia, tudo que a gente quer e precisa, a gente pergunta para o Google antes de perguntar para qualquer pessoa, né? E tem um outro tema que é muito interessante nesse contexto todo, que é o comércio contextual. Então, como que eu converso com esse consumidor, como que eu ofereço o meu serviço, o meu produto para esse consumidor, no momento que esse consumidor está, enfim, navegando o Instagram, navegando uma rede social, né, e eu pego essa pessoa ali no ato. Queria que você falasse um pouco disso, Paula, pensando, né, em como que a gente atende essas expectativas do consumidor moderno. Eu poderia responder com uma frase que eu estou lendo aqui na minha frente, que é esse Data Insights aí, porque eu acho que é muito... A gente vive num mundo que cada vez mais o dado passa a guiar todo o acesso a essa conveniência. E só dando um passo atrás, eu gosto muito quando você trouxe que a gente sai de 4 para 11, porque eu por muitos anos usei esse 4% e meio com um potencial de ter muito dinheiro na mesa, o online pode ser muito maior. E mesmo quando eu ouço 11... É muito bacana ver essa evolução, mas eu ainda acho que tem muito dinheiro na mesa, que 11% é muito pouco e que a gente em pouco tempo vai falar de 20%, 30%, 40%, 50% das transações sendo online. E muito pelo fato de uma vez que eu experimentei, e se aquilo foi bom, você não volta atrás. Então, no auge da pandemia, do lockdown, quando a gente não podia sair de casa, ou quando a gente podia ter a escolha de ficar em casa e fazer o supermercado online, fazer uma farmácia online, comprar o acesso a um ingresso e guardar aquilo online, não precisar do papel, é difícil agora eu imaginar a vida de quem experimentou e na grande maioria teve boas experiências voltando atrás. Então, acho que esse 4 para 11, 11 para 20, 30 deve ser um caminho muito mais rápido do que foram esses anos iniciais. E voltando para a realidade do Google, acho que o nosso papel como eu falei no começo, simplificar o acesso, mas também como é que eu trago produtos mais inovadores através de tanto conhecimento que eu tenho no usuário do Android, que usa o Gmail, que usa o Fotos, que usa o Waze, que usa Maps, como é que eu cruzo essa informação e consigo oferecer um melhor produto e serviço naquele momento, respeitando todas as regras de privacidade do cliente, sendo o cliente dono da sua informação, mas através de insights, conseguindo trazer algo cada vez mais assertivo. Fantástico, né? E tem a expressão que já está bastante batida, né, de que dados, né, o novo petróleo, acho que não poderia ser mais verdade, né, pensando no contexto que a gente vive hoje. Mas aí, puxando para você, Pantaleão, eu não queria deixar de falar de fraude, né? A gente está falando aqui de muita gente que entrou no e-commerce pela primeira vez, salto no e-commerce, e isso traz um desafio super importante, né, e relevante para o varejo, que é como lidar com fraude nesse contexto, né, de digitalização. A Visa tem um papel super importante, né? A gente fala muito de dados e utilização de dados para combater fraude, então eu queria escutar de você como que da perspectiva da Bandeira vocês estão trabalhando para ajudar o varejista a combater fraude. A gente, primeiro no contexto do e-commerce, e aí eu vou chegar na fraude, acho que a gente só está falando que a gente foi bom no e-commerce, né? O que a gente contribuiu? E a gente contribuiu com muita coisa, né? Acho que tem produtos diferentes, tem formas inovadoras, a quantidade de fintech que entrou, os aplicativos, né? A criação do brasileiro, né, de fazer você terminar uma compra de diversas formas. O Omnichannel, acho que é um fato, é uma coisa bacana pra caramba, né, que te dá acesso à logística. A própria logística teve um incremento fabuloso, tem alguns marketplaces que contribuíram muito para isso, ou seja, foi fantástico. Agora, onde é que a gente pode melhorar? Os índices de cartão não presente, de fraude de cartão não presente do Brasil, e eu posso até dizer da América Latina, é um dos piores do mundo, né? O índice de aprovação de transações. Isso é muito impactante, né? Isso passa por tudo, passa por infraestrutura de tokenização, passa por um processo mais suave, né, de autenticação de transação. Quer dizer, acho que esses são os desafios que a gente tem. Acho que a gente tem pelo menos uns 10 a 15 pontos percentuais para melhorar. E isso é muito dinheiro no comércio eletrônico. Se fizer a conta reversa, esses 11 pode virar 18.
né, se a gente fizer um esforço muito, muito forte nisso. E é uma indústria de 2,6 tri já, né? Então, Exatamente, exatamente. Então, acho que, sendo muito direto, esse é o grande desafio que a gente tem, e poder aterrissar esse monte de coisa, né, que a gente está trazendo para o mercado na melhor forma possível, né? E econômico também, economicamente falando, né? A conta até fecha, quando você fala, você vai ter 5% a mais de conversão, onde é que eu assino, né? Então, prova que isso realmente vai funcionar. Então, esse eu acho que é o nosso papel. E aí eu digo para todos nós aqui, né? Da parte de consumidor, ele está puxando, e eu acho que, aí eu diria, eu ia colocar um negócio do débito aqui. Eu acho que o débito também é um outro desafio que a gente tem para melhorar o e-commerce. E aí vai para a autenticação, vai para ser uma metodologia melhor do que tem existente, né? Vai para ser um processo mais suave. Tem quase 160 bilhões de reais de pool, de revenue, né, de receita no Brasil, que está ou no dinheiro ou no boleto, né? E eu acho que esse também é um outro pedaço, né? Acabei falando o que a gente não é bom no e-commerce, né? Mas acho que serve como provocação. Acho que a gente tem que melhorar essa avenida do débito, está ali na frente da gente, e melhorar a quantidade de transações aprovadas para o ecossistema. fantástico. Acho Fica que aí. quando, Vai lá, desculpa, só é que o Pantaleo falou desse lado, e a Ana falou bastante também da criatividade, da sofisticação do brasileiro, e de fato, se tem um setor que a gente não tem nada de vira-lata, é o setor financeiro, mas tem também o lado ruim. Toda essa criatividade, toda essa sofisticação, ela também nos atinge na inteligência de fraudes cada vez mais bem pensadas, cada vez mais ousadas, e eu concordo que esse é hoje um dos grandes desafios da evolução do nosso digital no Brasil. Deixa eu comentar uma coisa, desculpa interromper, mas, assim, dentro desse ponto, eu vejo uma coisa muito interessante. Você tem a questão, você tem as tecnologias novas, e aí você entra na história do ovo e da galinha, né? Então, o comércio começa a fazer tokenização, o comércio está preparado para o 3DS, para autenticação, mas os bancos ainda não estão, ou algum banco está, mas os comércios nem todos estão. Então, você fica nessa história do ovo e da galinha. E teve uma iniciativa no Brasil, que eu não vi acontecer em nenhum outro lugar, que foi dentro da ABEX, um grupo de trabalho para fazer a implantação do 3DS, justamente coordenando todos os principais emissores, as bandeiras, as processadoras e alguns dos principais estabelecimentos comerciais. E aí fazer toda essa implantação dessa tecnologia nova de uma maneira orquestrada, testando todo mundo junto, para você não ficar nesse loop do ovo e da galinha. A gente viu isso na Europa, veio o regulador e mandou fazer lá o tal do PSD2, essa coisa da Double Factor Authentication, um monte de coisa, e foi uma corrida maluca, porque não tinha essa coordenação, eles não tiveram tempo também para isso. No Brasil teve, então no Brasil teve essa coisa organizada, e do seu ponto, Pantaleão, a gente está fazendo, a gente não está lá ainda, mas a gente está fazendo, a tokenização está sendo usada por várias, toda a parte estrutural está aí, muitos merchants já estão usando, todas as processadoras conseguem oferecer isso. A parte de tokenização, a Adyen, por exemplo, tem uma solução super legal, que se antes do merchant estar pronto para fazer a tokenização e guardar os tokens e tudo isso em casa, eles fazem para você. Então, tem uma série de coisas que os processadores ajudam a gente também a fazer essa roda girar mais rápido. E no seu ponto, Paulo, os nossos fraudadores também são muito melhores, viu, do que todos por ali. Então, essa corrida também de gato e rato ali, né? Obrigado, Ana. Acho que fala muito do poder do ecossistema quando a gente trabalha junto num sentido, né, que a gente entende que é o melhor. Caminhando para o final, muito bom o papo. Antes da gente abrir para algumas perguntas aqui da plateia, eu queria fazer um ping-pong aqui muito rapidinho. De novo, comentei que no final ali da experiência, todo mundo pode responder qual vai ser a experiência de pagamento no futuro. Né? O que vocês esperam desse processo de pagamento no futuro? Então, eu queria fazer um ping-pong rapidinho aqui com os nossos convidados. Como é que vai ser uma experiência de pagamento daqui a 10, 20, 30 anos, Pantaleão? 10, 20, 30 anos. Joga para frente, joga para frente. Vou botar para frente. Eu acho que vai ser absolutamente seamless. Algum aceno eu vou fazer com o meu corpo e está pago. Paula. Imperceptível.
Justo. Ana. A Amazon já fez um negócio aqui nas lojas deles que você punha a mão para abrir a catraca, eles associavam seu cartão à sua mão, você punha a mão, abria uma catraca, você entrava na loja, ainda existe isso, você entra na loja, pega as suas coisas, põe na sacola e sai. E o negócio cobra do seu cartão. E você tem a nítida impressão que você está roubando a loja, porque você não encostou em nada. Você não encostou nem no negócio que você põe a mão. Você só chega perto do negócio. E como é que esses caras sabem o que eu enfiei naquela sacola? Até hoje eu não entendi. Mas já é uma coisa que talvez expanda, né? Chegamos no final do nosso painel, eu queria agradecer de novo muito os nossos convidados. Ana madrugou lá em Seattle, obrigado demais por participar da discussão aqui com a gente. Obrigado, Paula Pantaleão, obrigado para todo mundo que está aqui com a gente. Muito bom, obrigada. Obrigada.